Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Meus irmãos, eu estou acompanhado da minha esposa, Alda, está ali, aquela moça bonita. Nós somos casados há 25 anos. Temos 2 filhos, já casados, graças a Deus. Glória a Deus por isso, né? 2 filhos, Vitor e Guilherme. O mais velho tem 24 anos, né? E o mais novo, 22. Né? Os 2 já casaram, já estão em suas casas, né? Agora nós estamos novamente sozinhos em casa, né? Pela primeira vez, né? Praticamente, porque assim que casamos, né? Logo com 1 ano já veio o primeiro filho, então nós estamos vivendo esse momento diferente para nós, né? Mas muito bom. Nós saímos hoje cedinho de casa, às 6h30 da manhã, para podermos chegar aqui no horário e estar com os irmãos. Quero dizer que valeu muito a pena estar aqui, né? Ter saído cedinho, ter chegado aqui, pela graça de Deus, para conhecer essa igreja abençoada, esta igreja viva, esta igreja bíblica, poder conhecer os irmãos aqui. Tenho certeza que o Senhor irá usar muito a vida desta igreja para continuar abençoando essa comunidade aqui, né? E é uma grata surpresa, uma alegria muito grande chegar aqui e encontrar uma igreja tão bonita, uma igreja bíblica, uma igreja viva, servindo a Deus aqui nesse lugar. Sou grato pelo convite, quero agradecer pelo convite, pela confiança. Conheci o irmão Isaías e o irmão Eric há algum tempo, lá em Tobias Barreto, chegaram lá os dois, né, para nos visitar com suas famílias, e foi realmente assim, uma bênção conhecê-los, né, e através deles, né, com a permissão do líder aqui de vocês, o irmão Alex, né, o obreiro, missionário, pastor aqui desse lugar, eu cheguei aqui hoje para conhecer vocês e ter o privilégio, a honra, a alegria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Nós também estamos comemorando este mês lá em nossa igreja o aniversário da reforma, certo? Hoje de manhã, o meu filho mais novo, que é seminarista, está se formando agora, no próximo mês ele termina o seminário, está pregando sobre esse mesmo tema que eu irei pregar aqui hoje de manhã, né? Somente Cristo. Hoje é o dia dele pregar lá e ele está pregando sobre esse tema. Nós já pregamos lá sobre somente as Escrituras, fui eu quem preguei na abertura, depois um outro irmão pregou somente a graça, no último domingo um outro irmão seminarista também pregou somente a fé, e hoje estão pregando lá somente Cristo. Nós também iremos falar um pouco sobre isso aqui, nessa manhã, se Deus permitir. Eu quero, antes de lermos o texto, irmãos, deixar aqui oficialmente o convite que eu já fiz para o... Meu irmão, posso chamar... Como é que eu chamo o irmão aqui? O irmão Alex, certo? Pode me chamar de irmão também, irmão Wagner, tá certo? Como Isaías já me chama, irmão Wagner. No dia 15, próximo dia 15 de novembro, nós teremos lá em nossa igreja o nosso 2º seminário de evangelismo pessoal. E eu já fiz o convite aqui para o líder de vocês, certo? E ele já se comprometeu em ir, certo? Será uma alegria, um prazer muito grande receber os irmãos lá. O nosso seminário de evangelismo pessoal, ele vem para suprir uma necessidade que nós entendemos que temos. Porque nós, principalmente nós batistas, nós gostamos de bater no peito e dizer que somos uma igreja missionária, não é? E realmente somos uma igreja missionária. Mas aí eu pergunto, em nosso entendimento, ser uma igreja missionária é o quê? É orar, enviar e sustentar missionários, né?
Por isso que a gente tem as campanhas de missões estaduais, vocês estão em campanhas estaduais agora, campanha de missões estaduais, nós também estamos lá. Aliás, nós agora vamos iniciar nacionais, né? Estaduais, nacionais e mundiais, né? E aí a gente ora, a gente promove missões, a gente envia oferta, né? E aí a gente acaba se acomodando, entendendo que estamos cumprindo a missão, fazendo tudo isso, né? Porém, eu digo para os irmãos, né? Assim como tenho dito lá em nossa igreja, essa é só uma parte do trabalho, certo? Quando fazemos essa parte, não estamos cumprindo a missão ainda, estamos só realizando parte dela, certo? Isso é responsabilidade nossa. Mas é responsabilidade nossa, de cada crente, pregar o evangelho, ser um missionário, certo? Charles Spurgeon, que foi um grande pregador batista, ele dizia o seguinte: olha, ou o crente ele é um missionário ou ele é um impostor, né? Isso é muito grave, né? E eu não quero ser um impostor, e você também não quer ser um impostor, né? Então, quando Jesus disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ele estava dando essa ordem a todos os seus discípulos, sem exceção. Então, não tem esse negócio de, olha, pastor, me coloque para fazer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa na igreja, menos evangelizar, certo? Eu não tenho o dom de evangelizar, certo? Esqueça isso, meu irmão, certo? Não tem como escapar dessa ordem, certo? Não tem como escapar dessa responsabilidade. Essa é uma ordem para todos os crentes. Se você é salvo, então você é um discípulo de Jesus. E sendo um discípulo de Jesus, você é um missionário. Aonde você chegar, seja na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, na casa do seu filho, da sua filha, ali chegou um missionário, certo? No seu trabalho, na faculdade, no cursinho, aonde você for, você é um missionário, certo? Por isso que nós chamamos de grande comissão, por isso é grande comissão, porque envolve todos os crentes. Todos os crentes precisam pregar o evangelho para todas as pessoas, tá certo? Então, o seminário de evangelismo pessoal, ele vem para nos lembrar disso. Mas vem também para nos lembrar do que nós devemos dizer no evangelismo, né? O que é que se diz na hora de evangelizar alguém? Eu conto o meu testemunho, né? Você até pode contar o seu testemunho, mas o testemunho não é o evangelho. Então, não basta eu contar para as pessoas o que Deus fez na minha vida, né? O que Jesus fez na minha vida, porque isso não é o evangelho, isso não tem o poder de transformar outra pessoa. A única coisa que tem o poder de transformar é o evangelho, né? Paulo disse lá em Romanos 1,16, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando eu evangelizo alguém, quando nós evangelizamos alguém, nós precisamos dizer para ela, para essa pessoa, o evangelho, certo? O evangelho. E dizer o evangelho não é simplesmente dizer, olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, venha para a minha igreja que as coisas vão mudar para você, não é? Isso não é evangelizar, não é dizer para a pessoa, olha, repita aqui umas palavras que eu vou dizer, uma oração, e você está salvo, você está no céu já, né? Isso não é evangelizar. Evangelizar é dizer o evangelho para a pessoa, né? E para dizer o evangelho, nós precisamos entender o que é o evangelho, saber o que é o evangelho de fato, né? Então, nós temos também, vamos abordar também essa temática em nosso seminário. Assim como também vamos falar sobre o evangelismo infantil. Como é que se evangeliza uma criança? O que é que se diz para uma criança, né? Como é que se ensina na salinha da EBD para a criança, né? Não basta dizer, olha, se você fizer coisas boas, se for obediente, Papai do Céu te abençoa. Mas se você for uma criança, né, desobediente, Papai do Céu vai te castigar, né? Isso não é uma coisa boa de se dizer, certo? As crianças, elas também precisam ouvir o evangelho, precisam ser instruídas no evangelho, na palavra de Deus, precisam ser conduzidas a Cristo também, e isso por meio do evangelho. Então, quem fala para crianças, e todos nós, né, praticamente, né, as vovós que têm seus netos, né, pais que têm seus filhos, precisam ensinar o evangelho, né? Não olha, se você fizer isso, vai receber recompensa. Se você fizer aquilo, você vai ser castigado, certo? Mas instruir, ensinar, não é isso que a Bíblia diz? Ensina o menino no caminho que deve andar, né? E para fazer isso, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para os netos, o Evangelho, né? Se vamos evangelizar na rua crianças,
porque as crianças estão incluídas na grande comissão. Então, quando pregamos, precisamos pregar para as crianças também, não é? Jesus disse, vão e preguem, né, para todo mundo. Ele não disse, olha, pregue só para os adultos, pregue só para os idosos, né? Então, quando não pregamos para as crianças, estamos sonegando o evangelho às crianças, certo? As crianças precisam ouvir o evangelho, né? Elas só poderão ser salvas, né? A fé vai ser gerada no coração delas a partir do momento que elas ouvirem a pregação do evangelho, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, essa é a ideia do nosso seminário de evangelismo pessoal, certo? E eu deixei aqui já o convite para que vocês, se desejarem, estejam participando conosco no próximo dia 15 de novembro. É um feriado nacional, certo? Ninguém vai estar trabalhando nesse dia, acredito. E nós estaremos lá, começa às 8h30 da manhã e vai até às 5 horas da tarde, certo? E aí lá nós teremos almoço, teremos os intervalos com lanche, né? Um momento para a gente poder esticar as pernas e retornar para estar ouvindo. São 5 palestras, serão 5 palestras para nós ouvirmos lá. Ok, irmãos? Então, deixo aqui esse convite. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 5, verso 39. Como é manhã e está muito cedo, né? A gente tem até meio-dia, 1h da tarde para falar. Na verdade, irmãos, eu falo bem rapidinho, certo? Eu acho que o culto vai terminar mais cedo hoje, né? Eu falo bem rapidinho. Trago um abraço para vocês lá da PIB de Tobias Barreto, a Primeira Igreja Batista de Tobias Barreto. Sintam-se abraçados por nossa igreja lá, certo? Nossa maneira de falar, né, irmão? Vocês entendem, né? Vocês têm a mente esclarecida, vocês entendem isso, né? Estava vendo o irmão ali já com a barba dos reformadores ali, já me empolguei. Queridos, vamos nos colocar de pé para lermos a palavra de Deus. Diz assim, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque chegamos em paz até este lugar. Ó Deus, nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir aqui em teu nome. Obrigado pela existência deste lugar de adoração, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, a honra que tivemos de podermos cantar para o Senhor nessa manhã. E queremos pedir agora, Senhor, por graça e misericórdia, que o Senhor, através da sua palavra, fale conosco, Senhor. Queremos ouvir tão somente a sua voz. Que a tua palavra nos ensine nessa manhã, Senhor. Abençoe esta tua igreja, abençoe estes meus irmãos, Pai. Que o Senhor continue conduzindo esta igreja nos teus retos caminhos. Continue ajudando cada um desses irmãos, Senhor. E ajudando a cada um de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos, somente Cristo. Esse é o tema que nós iremos falar nessa manhã. Queridos irmãos, o objetivo principal das Escrituras, o objetivo principal da Bíblia é apontar para Cristo. É apresentar Cristo. Esse é o objetivo principal das Escrituras. O objetivo principal, então, de examinar as Escrituras é encontrar nelas o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o objetivo principal em estudar a Bíblia, em estudar as Escrituras. Porque somente através dele, somente através de Jesus Cristo, nós podemos alcançar a vida eterna, irmãos. Por isso que toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, para a pessoa bendita do Filho de Jesus.
como foi dito lá em Atos capítulo 4, verso 12, né? Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro. Somente em Jesus. Né? Somente em Jesus. Somente em Jesus. Então, o exame das Escrituras, o estudo da Bíblia, ela nos apresenta o quê? Ela nos apresenta o Messias. Ela nos apresenta o Salvador. Ela nos apresenta o Cristo. É isso que nós aprendemos, é isso que nós conhecemos através do exame das Escrituras. É isso que nós encontramos na Bíblia, e não uma fórmula de como realizar os nossos desejos, de como ter os nossos desejos atendidos. Tem gente que diz assim, eu vou ler a Bíblia porque se eu ler a Bíblia, então coisas boas vão acontecer para mim. Né? Se eu ler a Bíblia, então as coisas vão dar certo. Se eu ler a Bíblia, então... E acaba usando a Bíblia como um amuleto. Né? Acaba usando a Bíblia como uma lâmpada mágica do Aladim aqui. Não é? Eu leio um pouquinho da Bíblia e eu sou recompensado por isso com coisas materiais, tendo os meus desejos atendidos, tendo os meus sonhos realizados. Né? Tem muita gente que acredita que é isso que vai acontecer quando ler a Bíblia. Né? Por isso que tem pessoas que gostam de... Já deixam a Bíblia aberta em casa, né? Já deixam a Bíblia lá aberta, porque acreditam que aquilo ali tem um poder sobrenatural para atrair coisas boas para a sua casa, para a sua vida. Né? Então, muita gente, infelizmente até muita gente que está dentro da igreja, costuma dizer, não, eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia, né? E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que você tem enxergado na Bíblia? O que você tem enxergado na Bíblia? Olhe, essas palavras de Jesus aqui, ele está dirigindo essas palavras aos fariseus, né? Entre os ouvintes de Jesus ali estavam os fariseus. E os fariseus, eles liam as Escrituras, muito mais do que nós. Né? Eles conheciam as Escrituras, muito mais do que nós, certo? Mas eles não percebiam que as Escrituras, elas apontavam para Jesus. Eles não entendiam que as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Né? E porque eles não perceberam, então eles não foram a Cristo. Então eles não entenderam a pessoa de Cristo. Então eles não seguiram a Cristo. Então eles estavam fora da vida eterna. Né? Eles liam a Bíblia, mas eles não entendiam a Bíblia. Eles liam a Bíblia, mas eles não perceberam que a Bíblia, toda ela, aponta para Jesus. Aponta para o Messias, o Salvador, que era Jesus, que estava ali diante deles. E muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Muitas vezes isso acontece com quem está dentro da igreja também. Está lendo a Bíblia, mas não está entendendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia, mas não sabe do que a Bíblia fala. Não sabe, não entende o que a Bíblia está dizendo. Por isso, nada muda na vida. Nada muda. Tem muita gente que já leu muito a Bíblia, mas que nunca foi transformado por ela. Vocês lembram de Nicodemos? Quando ele vai encontrar Jesus, Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, porque se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quanto mais entrar no reino de Deus. Né? E aí, Nicodemos, um homem sábio, um doutor da lei, um homem que conhecia demais, que já tinha lido a Bíblia, né, mais do que nós talvez leiamos a vida inteira, ele diz, como é que pode ser isso? Né? Como é que pode ser isso? Eu vou entrar na barriga da minha mãe, vou nascer de novo, vou um bebê. Né? É isso que você está dizendo? Né? Então, Nicodemos, ele era alguém que já tinha lido muito a Bíblia, mas que nunca tinha sido transformado por ela. Tem muita gente que diz assim, oh, eu já li a Bíblia de trás para frente, da frente para trás, do meio para frente, do meio para trás, né? Mas que você olha assim para a vida da pessoa e os frutos, né, dizem o contrário. A conduta diz o contrário. Quando a pessoa reage, né, você, diante de alguma situação, você já
tem alguma coisa errada aí, essa conta não fecha, né? Pessoas que, assim, dizem que leu a Bíblia muitas vezes, mas você passe um tempo com elas para você ver. Visite a casa delas, né? Converse com a esposa, ou converse com o marido, converse com os filhos. Você vai dizer, essa pessoa nunca foi transformada pela Bíblia. Já leu a Bíblia muitas vezes, mas nunca foi transformada por ela, né? Pisa no calo dessa pessoa, né? O pastor seja um pouco mais ríspido na mensagem, não é? Cobre um pouco mais, e aí logo você vai ver, né? Logo você vai ver pela reação dessa pessoa. Olha, essa pessoa pode ter lido muitas vezes a Bíblia, mas ela nunca foi transformada por ela. Essa pessoa pode ter lido muito a Bíblia, mas ela nunca entendeu o que a Bíblia está falando. E, infelizmente, irmãos, vez por outra, nós acabamos descobrindo pessoas assim dentro da igreja, né? Elas estão lá, dentro da igreja. Elas, às vezes, participam do louvor, participam do coral, são professores de escola bíblica, né? São pregadores, mas basta que você as veja um pouco mais de perto e você logo percebe que essas pessoas, elas nunca foram transformadas de fato pela Bíblia, apesar de conhecerem a Bíblia, né? Porque talvez elas tenham realizado elas mesmas as mudanças nelas, sabe? Melhorou uma coisinha aqui, melhorou uma coisinha ali, né? E acha que está tudo bem, certo? Por isso Jesus disse a Nicodemos, ele disse, olha, para nascer de novo, é preciso que haja uma obra do céu na vida da pessoa. Não é uma obra terrena, não é algo que você mesmo pode realizar, não é uma reforma na sua vida, sabe? Nós podemos reformar o templo, pode pintar, pode ampliar, não é? Mas não basta uma reforma na vida, uma pintura na vida. É necessário uma transformação total. Ou você é transformado ou não é. Não existe esse negócio de, sabe, fazer armengos, né? Não, eu melhoro um pouquinho aqui, melhoro um pouquinho ali e tá bom. Não é assim, né? Quando Jesus ele chamava alguém, ele, e é assim até hoje, ele chama a pessoa para morrer, não é? Ele não chama para fazer uma reforma, ele chama para morrer, né? E para sermos discípulos de Cristo, nós precisamos estar identificados com Cristo na morte e na ressurreição, né? Porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, né? E essa é uma coisa que nós não podemos fazer por nós mesmos. Por isso Jesus disse a Nicodemos, olha, se não nascer do alto, né, se não nascer do Espírito, não nasceu de novo, né? Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? E essa é uma obra que só Deus pode realizar. Você não pode, eu não posso. Você não é capaz, você não tem esse poder, sabe? É preciso que venha do alto, é preciso que venha de Deus, é preciso que Deus faça isso. É preciso que Cristo faça isso, né? Por isso, Pedro disse, em nenhum outro há salvação, em nenhum outro. Não há salvação em nós mesmos, não há salvação em nossa bondade, não há salvação em nosso bom caráter, não há salvação em nossa honestidade, em nossos negócios. Não, a salvação está em Cristo, certo? E só morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele é que nós podemos ser salvos, certo? Estando identificados. Então, o crente precisa estar identificado com a morte e a ressurreição de Cristo, porque nós morremos, né? Por isso que nós dizemos que somos nova criatura, nova criação, somos regenerados, né? E regenerado é justamente isso. Não é alguém consertado, não é alguém reformado, é alguém refeito totalmente. Alguém totalmente novo, né? Isso é ser regenerado. E essa é uma obra que somente Cristo pode fazer. Então, as Escrituras, elas apontam para Cristo. As Escrituras, elas apontam para a cruz. É para isso que as Escrituras apontam.
o Evangelho, que nós tanto falamos, né? O Evangelho aponta para a cruz, certo? O Evangelho não existe simplesmente para atender nossas demandas, para realizar nossos desejos, né? Para curar aqui e ali, para abençoar, para abrir porta disso, daquilo, não é? O Evangelho, ele aponta para a cruz, para o que foi realizado na cruz. O Evangelho, queridos irmãos, ele aponta para a cruz onde Cristo pagou pelos nossos pecados, comprou a nossa dívida, e por meio dele nós podemos receber o perdão de Deus. É para isso que o Evangelho aponta. É isso que o Evangelho é. Sabe? O Evangelho, ele não é para nos tornar ricos nesse mundo. O Evangelho não é simplesmente para nós estarmos usando ele para falar de cura. O Evangelho não é isso. O Evangelho é para falar do que Cristo fez na cruz. O Evangelho é para falar do preço da nossa salvação. O Evangelho é para isso, sabe? Preço, irmãos, porque a salvação, ela não é de graça, certo? O texto sagrado que fala disso, lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, não diz que de graça vocês são salvos. O texto diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, não é de graça, mas pela graça de Deus, sabe? Porque não é de graça, irmãos, porque a justiça não perdoa. A justiça não perdoa. Não é simplesmente dizer, Deus esqueceu e acabou. Deus perdoou e acabou. Deus virou as costas para os nossos pecados e acabou. Não. Nada disso. Como diz uma pequenina lá da igreja, né, de 1 ano, ela faz assim, não. Não é assim não, certo? Alguém teve que pagar. E esse alguém foi Jesus, né? Porque a justiça de Deus não perdoa, não. Certo? Deus perdoa tudo. Não é assim não, irmãos. Certo? Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Ele pagou pelas nossas transgressões. Não foi de graça, não. Sabe? Deus não simplesmente perdoou. Então, para nós, ou Cristo paga a nossa dívida e o nosso pecado é perdoado, ou nós pagamos no inferno. Mas não é de graça, não. Porque a justiça, ela não perdoa. Você já viu um juiz que perdoa? Você chega lá, você comete um crime, né? E aí você chega diante do juiz e ele olha para você, rapaz, eu gostei tanto da sua barba, você está perdoado, né? Olha, você é uma pessoa boa, você só cometeu esse crime aí, só matou 10 pessoas, né? Tudo bem, né? Eu sei que você está arrependido, então você está perdoado. Não acontece assim, não é? Não acontece assim. Ou alguém tem que pagar. E nesse caso, irmãos, foi Cristo que pagou. Cristo pagou. Então o Evangelho, irmãos, é sobre isso. O Evangelho é sobre a cruz, é sobre o que aconteceu na cruz. E se nós não entendermos o que aconteceu na cruz, então nós não entendemos nada do Evangelho. O que foi que aconteceu ali? Então, nós mais do que todos precisamos entender isso, irmãos, certo? O que significa a cruz, né? O que aconteceu ali? Porque se nós não entendermos isso, então nós não entendemos nada, nós estamos aqui só gastando tempo, certo? Nós não entendemos o Evangelho. Então, a reforma, irmãos, ela veio justamente, a reforma protestante, agora falando da reforma protestante, ela veio justamente para lembrar a igreja sobre isso. Porque a igreja tinha se desviado completamente, perdido completamente o rumo, o prumo.
se afastado completamente do Evangelho. E é muito importante isso, irmãos, o que vocês estão fazendo aqui, e eu creio que toda a igreja deveria fazer isso, toda a igreja hoje deveria fazer isso, comemorar essa data, comemorar o que aconteceu há mais de 500 anos atrás, a Reforma Protestante. Essa é uma data, esse é um dia comemorativo, meus irmãos. É um dia comemorativo. Comemorativo porque há uma história que precisa ser lembrada. Nós precisamos nos lembrar do que aconteceu ali, meus irmãos. Apesar dos descaminhos, né? Apesar de todos os aspectos ali que envolveram a reforma, aqui nós temos muita instrução para nós hoje. Então, nós comemorarmos, nós devemos programar isso, a igreja deve programar. Essa data precisa estar na agenda da igreja, porque ela é também uma lembrança urgente e atual, que precisa nos levar hoje para uma ação, certo? A reforma ela foi um movimento de volta, né, de voltar à sã doutrina. E eu creio que nós precisamos também hoje, irmãos, de uma reforma nesse sentido, né? De voltar à sã doutrina, sabe? A reforma, a proposta da reforma, a proposta dos reformadores era expurgar da igreja os falsos ensinos e as práticas contrárias à palavra de Deus. Tem pouco ensino falso hoje, irmãos. Tem pouco ensino errado hoje. Tem pouca prática que não tem nada a ver com a Bíblia hoje. Tem demais, irmãos. Tem demais, certo? Doutrinas erradas que são ensinadas nas igrejas levam a práticas erradas, certo? Assim como no passado, certo? No passado, a igreja dominada pelo Papa, né, ela defendia a doutrina do purgatório, né, onde dizia que a pessoa morre e ela vai para o purgatório, fica num lugar lá onde ainda o destino dela ainda não foi resolvido. Ainda pode ser mudado, ainda dá tempo. Onde é que está dito isso na Bíblia, irmãos? A Bíblia é completamente contrária a essa doutrina. Vocês sabem disso, né? E a doutrina errada desembocava no ensino errado, em coisas piores, né? Porque da doutrina do purgatório vinha, então, o ensino sobre as indulgências, né? Não, olha, se o seu parente está lá no purgatório, então você pode pagar aqui um dinheirinho, né? E quando você pagar, ele sai do purgatório, então passa para o céu. E se você não pagar, vai para o inferno, né? Então, esses e outros ensinos, irmãos, é justamente para combater isso, é justamente para expurgar isso, esses ensinos falsos, essas práticas falsas, essas doutrinas falsas que a reforma vem. Nunca foi, os reformadores, eles nunca quiseram inaugurar uma nova igreja, abrir uma nova igreja, começar uma doutrina diferente. Não, eles queriam voltar para a sã doutrina. Eles não queriam mudar a Bíblia, eles queriam a Bíblia cumprida. Eles queriam que a Bíblia estivesse no centro da vida da igreja, no centro da vida do crente, irmãos. Sabe? Então, foi isso que eles fizeram. Antes da reforma, a palavra de Deus estava à margem, estava lá de canto, né? Era o que o Papa dizia, né? O Papa dizia, está dito, né? A Bíblia precisa estar no centro da nossa vida, certo? Esse é o lugar da Bíblia. Então, o pastor prega aqui, você chega em casa e você abre a sua Bíblia e confere, como os crentes de Bereia, lembram? Né? Está lá em Atos. E Paulo vai dizer que aqueles crentes, eles eram mais dignos, mais excelentes do que os outros. Aí, poxa, você quer ser melhor do que os outros? Porque sim, nesse quesito a gente tem que querer ser melhor do que os outros, irmãos. Ah, a sua igreja é melhor do que as outras? Nesse quesito a gente tem que ser melhor mesmo, irmãos. Sabe? Não, não é assim não. Hoje, o que acontece hoje? Hoje o pastor prega na igreja, o irmão chega em casa e ele vai abrir a internet para ver o pregador preferido dele, o que é que diz sobre o assunto. Hoje é assim, né?
mas ele deveria abrir a sua Bíblia e conferir. Né? Deixa eu ver aqui se o que o pregador falou realmente está de acordo com as Escrituras. Deixa eu ver se sequer isso está na Bíblia, porque muitas vezes nem na Bíblia está. Né? Porque hoje em dia, irmãos, é muito fácil falar da Bíblia. Né? E existem pregadores por aí que o que eles fazem é falar da Bíblia, citar a Bíblia. Mas isso não é pregação. Pregação é dizer a Bíblia, dizer o que a Bíblia está dizendo. Isso é pregação, sabe? Então não basta citar a Bíblia, ela precisa ser pregada, ela mesma, certo? Não a minha opinião, mas o que ela diz. Então, os reformadores, né, eles trouxeram isso, sabe? Eles se levantaram, né, e levantaram essa bandeira, a Bíblia como única autoridade. A Igreja Católica, ela dizia que as tradições, era a Bíblia mais as tradições, né? A Bíblia não era suficiente. Então, a Bíblia mais as tradições eram que constituíam a autoridade da igreja. Né? Os reformadores se levantam e dizem, não, é a Bíblia e somente a Bíblia. Né? Somente as Escrituras. Ela é a única autoridade a respeito das questões de fé e de prática. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E isso é muito sério, irmãos. Nós não podemos negociar isso. É a Bíblia. Por isso que ela precisa estar no centro do púlpito, no centro da pregação, porque isso é o que importa, é o que a palavra de Deus diz. Irmãos, isso era tão sério, essa questão, né, lá na Idade Média, para vocês terem ideia, irmãos, que naquela época, né, existia o culto às relíquias, né, o culto às relíquias e outros tantos elementos que eram usados como meios de graça, sabe? Olha, se você fizer isso, se você, né, comprar isso, se você estiver perto disso, tocar nisso, você pode ser salvo. Você pode até ser salvo. Irmãos, era possível naquela época comprar cera dos ouvidos e leite das mamas de Maria. Até isso eles vendiam, cera dos ouvidos e leite de Maria. Irmãos, era vendido estrume do burro lá, do celeiro lá de Belém. Era vendido também. Barba, né, e cabelo do Salvador, barba e cabelo de Jesus, isso era vendido e era usado como meio de graça. Só se você tiver isso aqui, já pensou você ter um fio de cabelo de Jesus, você está salvo, está no céu. Já pensou você ter uma cera do ouvido de Maria, você está no céu, não tem como. Né? E o leite, ainda mais, o leite. Né? O leite que amamentou Jesus. Né? Se você tiver isso aí, você está no céu. Então, isso era dessa forma, irmãos. Agora, sabe o que é curioso? E eu não sei se você concorda comigo. É notar a similaridade, sabe? Como isso é parecido com o que acontece hoje. Como é muito parecido com o que acontece hoje. Porque por aí estão cheios aí, né, e tem se multiplicado cada vez mais os de Papa. Ele era o melhor de todos. Tem até uma música, né, sobre Tétis, que diz que era cantado, que dizia que quando a moeda, né, tilintava no fundo lá, aí uma alma saltava do purgatório. Né? Esse homem enganou muita gente. Era o vendedor de indulgências preferido do Papa Leão X. Né? E esses vendedores de indulgência, esses vendedores aí esses que têm sonegado a graça de Deus, dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que você só vai para o céu se fizer isso, se fizer aquilo, que você tem que fazer a sua parte, que você não sei o quê. Esses são os imitadores de Tétzel, sabe? Olha, se você não fizer isso aqui, meu irmão, se você não cumprir essa parte aqui, se você não der isso, se você não pagar aquilo, se você não vai para o céu, certo? Então, usam isso como um meio de graça, né? Como um meio de salvação.
e enganam muita gente, né? E, ao fazer isso, estão sonegando a graça de Deus, né? A graça, irmãos, que diz, olha, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus, certo? É uma dádiva de Deus, você não pode pagar por isso, todo o dinheiro do mundo não pode pagar, certo? Deus precisa querer te dar esse presente. Deus precisa querer te dar essa dádiva. Se Ele não quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode fazer o que for. É algo que Deus escolhe dar para quem Ele quer dar. Ninguém pode pagar por isso, ninguém pode comprar isso. Ninguém pode merecer isso, irmãos, sabe? Ah, eu mereço. Você já viu, não sei se por aqui tem, mas lá na minha região tem muito isso, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa conhecida, uma pessoa generosa na comunidade, uma pessoa que ajuda os outros, né? Uma pessoa educada, e a pessoa olha assim, olha, se fulano não for para o céu, ninguém vai, né? Se esse aí, né, não for para o céu, ninguém vai, né? Quem dera fosse verdade assim, não é, irmãos? Quem dera fosse verdade, se nós pudéssemos ser boas pessoas, né, pessoas honestas, pessoas corretas, né, em nossos negócios, e isso bastasse para a nossa salvação, mas não basta. Não basta. Vocês acham que Nicodemos não era um homem correto? Vocês acham que no meio da comunidade judaica ele não era um homem bom? Ele era um homem bom, irmãos, certo? Mas ele precisava nascer de novo. Os bons também precisam de salvação. Porque simplesmente ser bom, né, não vai bastar para a salvação. Não vai bastar. Porque nós não podemos pagar pela nossa salvação. Não podemos fazer nada que mereçamos, sabe? Não, porque não é por mérito, é por graça. Não é por justiça, sabe? Porque se fosse por justiça, ninguém seria salvo, né? A gente às vezes fica com a sede, né, de que Deus exerça a sua justiça, não é? Mas, irmãos, Deus, Ele preferiu agir com graça, porque se Ele agisse com justiça, não sobraria nem os ossos, porque ninguém pode se aproximar, ninguém pode chegar perto de cumprir a justiça de Deus. Então, Ele, sabedor disso, nos deu a sua graça. E pela graça nós somos salvos. Pela graça. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, não há ninguém que busque a Deus. Não há um sequer. Não há um sequer. A Bíblia diz que nós nascemos já inimigos de Deus. Inimigos de Deus, inimigos da... É Deus quem nos aceita. É Deus quem nos recebe. É Deus. Tudo parte de Deus, né? Se temos fé, é porque Ele nos deu a fé. É o que está dito lá em Hebreus, né? Cristo, Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o fundador da fé. A fé vem dEle. E é Ele quem faz com que essa fé, ela surta efeito em nós. É Ele. Né? É Ele que precisa abrir o nosso coração para que nós, então, tenhamos fé, creiamos e nos arrependamos dos nossos pecados. Tudo vem de Deus, irmãos, porque tudo começa e termina em Deus. Tudo depende de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a reforma, ela foi fundada sobre esses 5 pilares, irmãos, né, que vocês estão estudando aqui. E isso aqui é muito importante, irmãos, porque não pode faltar nenhum desses pilares, certo? Se faltar, se você construir um prédio ali e deixar um pilar de fora ali, colocar um, né, e outro não, o que acontece? Esse prédio vai cair, né? Então, aqui estão os pilares da nossa fé, certo? Por eles, a igreja ela permanece de pé ou ela cai. Se tirar qualquer desses pilares aqui, irmãos, a igreja cai, certo?
A igreja, ela está sustentada por isso aqui, somente as Escrituras. É as Escrituras que norteiam a vida da igreja, é as Escrituras que guiam a igreja e a vida do crente. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Não pode se tirar nenhum desses aqui, irmãos. Certo? Aqui estão as bases, né, os fundamentos. Então, a reforma, ela veio justamente para questionar a autoridade do Papa sobre a igreja. Espera lá, que negócio é esse? Os reformadores se levantam, ousadamente, se levantam com ousadia, eles questionam, isso aqui está errado. As Escrituras não dizem assim. É isso que eles fazem, né? E eles declaram ousadamente, né, que nada poderia substituir Cristo, o Deus homem. Nada poderia substituir Cristo. Então, a doutrina apostólica, irmãos, a doutrina dos apóstolos, ela proclama exatamente isso, a supremacia de Cristo. Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso único mediador com Deus. É exatamente isso, irmãos. O nosso soberano Rei. Então, a cruz de Cristo é essa verdade. Então, você creu para a salvação. Então, de fato, você é um crente em Jesus Cristo. Você é um salvo, você é um regenerado, você é um justificado. E nada e ninguém pode mais arrancar isso de você. Nada ou ninguém. Então, queridos irmãos, a natureza, o caráter, o ofício e a obra salvadora de Jesus, elas são centrais para a nossa vida de fé. Nós precisamos estar firmados nessas coisas, nós precisamos aprender sobre essas coisas, nós precisamos conhecer essas coisas, certo? Nós precisamos, porque Cristo é tudo. Cristo é tudo. Tudo. E não é Cristo e mais isso ou aquilo, sabe? Não. Porque hoje em dia é outra coisa terrível, né? Cristo não é suficiente. Tem que ter Cristo e algo mais, né? Não, a igreja tem que falar de Cristo, mas tem que falar disso também. A igreja tem que pregar sobre Cristo, mas tem que pregar sobre aquilo também, né? Porque eu gosto disso, eu acho isso bom, então, né? Não, irmãos, é Cristo.